Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Hoje nós iremos abordar alguns aspectos sobre a medula espinal que vocês não viram no período passado e também iremos abordar a vascularização do encéfalo. Embora que tenha falado vascularização do encéfalo, nós também iremos abordar um pouco sobre a vascularização da medula espinal, tá? Mas o foco da nossa aula principalmente são as artérias que vão irrigar o nosso encéfalo. A medula espinal, então, ela pertence ao sistema nervoso segmentar, né, como vocês já viram também na aula de introdução à anatomia no primeiro período, voltaram a ver também na aula do período passado, de medula espinal. Então, por participar do sistema nervoso segmentar, ela apresenta substância branca na periferia e substância cinzenta no seu interior. Essa substância cinzenta ela se distribui em cornos, corno posterior, lateral e anterior, né, tanto no antemelo direito como no antemelo esquerdo, e funículos, funículo anterior, lateral e posterior. A gente já começou a observar que esses funículos eles servem como trajeto para as vias ascendentes e descendentes. Então temos as vias ascendentes, que são as vias sensitivas, as vias de sensibilidade, e temos as vias descendentes, que são as vias motoras. Todas elas estão cursando pelos funículos da medula espinal. Enquanto que esses cornos são os locais onde se localizam os corpos de neurônios que vão receber a informação, seja ela proprioceptiva, seja ela para a via térmico-dolorosa, ou seja ela para o tato protopático. E o corno lateral é de onde está saindo os corpos celulares dos neurônios que pertencem ao sistema nervoso autônomo, bem como no corno anterior está saindo os corpos celulares que vão mover a musculatura esquelética. Essa é a disposição. Morfologicamente, nós podemos subdividir essa substância cinzenta em 4 regiões, né, em 4 regiões em cada antímero. Uma região do corno posterior, do corno anterior, a substância cinzenta intermédia lateral e a substância cinzenta intermédia medial, que ambas pertencem ao corno lateral. E nessa substância cinzenta intermédia medial e intermédia lateral, nós iremos encontrar, então, os corpos celulares dos neurônios que pertencem ao nosso sistema nervoso autônomo. Se esses corpos celulares estão saindo do segmento torácico e lombar da medula, eles pertencem, então, ao nosso sistema nervoso simpático. E se eles saem da região sacral, pertencem, então, ao nosso sistema nervoso parasimpático. Enfatizando nesse ponto que, em relação ao tronco cefálico, todos os nervos cranianos que participam do sistema nervoso autônomo, que é o nervo oculomotor, facial, glossofaríngeo e vago, eles participam apenas do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele é tóraco, ele é crânio sacral, enquanto simpático é tóraco lombar. Tá? Então, nos nervos cranianos, se cair alguma questão perguntando quais são os nervos cranianos que pertencem à divisão simpática, nenhum deles pertence à divisão simpática. Os nervos cranianos que pertencem ao sistema nervoso autônomo, eles são da divisão parasimpática. No centro da medula, nós temos o canal central da medula espinal. Esse canal ele ascende também ao longo do comprimento da medula e ao chegar a nível do tronco, ele forma então o quarto ventrículo, que se comunica com o terceiro e com os ventrículos laterais em seguida. Tá? Então essa disposição ventricular também já foi abordada nas aulas anteriores. A topografia da medula ela varia muito de acordo com o regimento que nós estamos abordando. Nos segmentos mais superiores, nós podemos observar que a espessura da substância branca ela é muito maior do que quando a gente observa essa espessura de substância branca nos segmentos mais inferiores. Isso porque as vias ascendentes e descendentes elas estão se acumulando e saindo da medula. Então, as vias ascendentes, as vias sensitivas, elas começam na região inferior e quanto mais superior ao segmento, maior a quantidade de substância branca vai se acumulando ao longo da medula. Enquanto que as vias descendentes fazem o trajeto oposto, elas estão presentes em maior quantidade nos segmentos superiores e à medida que essas fibras descendentes elas vão se destacando, a quantidade de substância branca também vai diminuindo. Então, tanto pela ausência de uma grande quantidade de fibras referentes, quanto pela uma pequena quantidade de fibras aferentes, nós encontramos essa disposição nos segmentos mais inferiores. E nos segmentos mais superiores, nós observamos uma maior espessura, porque tem tanto maior quantidade de fibras aferentes, quanto maior quantidade de fibras eferentes subindo ou descendo por esses funículos da medula. Essa substância cinzenta ela pode ser estudada de duas formas diferentes. Nós podemos agrupá-la em núcleos, ou podemos agrupá-la em lâminas, chamadas de lâminas de Hexed, que embora sejam um epônimo, ainda não tem um nome anatômico para designar essas estruturas. Essas lâminas de Hexed elas são enumeradas de posterior para anterior, em número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essas lâminas que estão no corno posterior, elas estão relacionadas com acessibilidade, seja sobre a via térmico-dolorosa, proprioceptiva, enquanto que as lâminas situadas no corno anterior estão mais relacionadas com as vias motoras. Então, por exemplo, aqui a gente pode observar a lâmina 9, né, que pertence então à musculatura para a região proximal dos membros e para os membros superiores e inferiores. Não iremos abordar aqui os núcleos que formam a medula espinal, porque esses núcleos variam muito de região para região.
Apenas alguns núcleos eles são constantes. Por exemplo, a substância gelatinosa, que corresponde à lâmina 2 e 3 de Rexed, ela está presente em toda a coluna, toda a medula espinal. Alguns autores ainda incluem a lâmina 1, uma vez que a lâmina 1 também está relacionada com a via térmico-dolorosa paleoespinotalâmica. Então, a lâmina 1, a lâmina 2 e a lâmina 3, elas podem ser consideradas como sendo parte da substância gelatinosa, dependendo do autor que esteja abordando. Nessa vista da medula espinal, nós podemos perceber que também existe uma somatotopia. Então, os músculos axiais eles estão mais representados pela região medial do corno anterior, como eu já havia falado na aula de grandes vias eferentes, enquanto que a região dos membros fica na porção lateral do corno anterior. E percebam que a somatotopia ela não é apenas a nível de região lateral, também tem uma somatotopia longitudinal. Então, as regiões de onde estão saindo os neurônios para o ombro, elas se encontram em um nível superior à região que está saindo os neurônios que vão para a região de braço e antebraço, que sai também de um nível superior às regiões que estão saindo das fibras que vão para a mão. Então, tem uma distribuição tanto horizontal, quanto também tem uma disposição vertical, essa somatotopia horizontal e somatotopia vertical. Bem, então iremos começar agora a falar sobre a vascularização do nosso sistema nervoso de fato. A porção do sistema cardiovascular, que vai ser responsável por irrigar o nosso encéfalo, ela é formada por dois sistemas diferentes. Nós temos o sistema vértebro-basilar, que é formado pelas artérias vertebrais e pela artéria basilar. As artérias vertebrais são ramos da artéria subclave, tanto direita como esquerda. Elas ascendem por dentro do forame transversal das vértebras cervicais, passam por dentro do forame magno e na superfície basilar do osso occipital elas se fusionam e formam a artéria basilar. Já o sistema carotídeo interno, que é o segundo sistema responsável por irrigar o nosso encéfalo, ele vai se originar da artéria carótida comum, ela se bifurca a nível da margem superior da cartilagem tireoide da nossa laringe, e a partir de então a artéria carótida externa, ela manda os ramos para a face, enquanto a carótida interna, que é o alvo do nosso estudo, ela vai seguir sem mandar nenhuma ramificação pelo pescoço, penetrando pela abertura externa do canal carótido e saindo na fossa cerebral média. Dessa forma, a artéria carótida interna ela possui 4 porções. Uma porção cervical, que não emite ramos, uma porção petrosa, uma porção cavernosa e uma porção cerebral. Então, o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar serão os dois sistemas responsáveis pela irrigação do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo especificamente. Aqui nós temos uma imagem de um encéfalo na vista inferior, onde nós podemos observar as duas artérias carótidas internas penetrando na região da fossa cerebral média. Essas artérias carótidas internas, elas vão mandar alguns ramos que são importantes. Elas mandam a artéria oftalmica, que vai suprir a região do globo ocular. Essa artéria oftalmica ela vai ser importante porque ela vai sofrer anastomoses nos seus ramos terminais, com os ramos da artéria facial, que é a artéria angular. Dessa forma, a obstrução da artéria carótida interna, o olho ele consegue receber algum suprimento vascular através da artéria facial. Então, essa anastomose é uma das poucas anastomoses que realmente são importantes do ponto de vista funcional. Além disso, a artéria carótida interna ela ainda vai mandar a artéria coroidea anterior, que é esse vaso que está saindo dessa região em direção ao corno lateral ao corno inferior dos ventrículos laterais, onde ela vai irrigar o plexo coroide. E vai mandar também seus ramos terminais, que são a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Então, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média são os ramos terminais da carótida interna. Um ponto interessante de se destacar também é que, antes de chegar nos seus ramos terminais, que são a cerebral anterior e a cerebral média, a carótida interna ainda dá origem à artéria comunicante posterior. Então, os três principais ramos que a gente está pontuando aqui sobre a artéria carótida interna são a artéria oftalmica, a artéria caróidea anterior e a artéria comunicante posterior. Tá? Por outro lado, nessa imagem, nós conseguimos visualizar a artéria vertebral ascendendo pela região anterior do bulbo. Quando chega a nível do subbulbo pontino, as artérias vertebrais direita e esquerda se fusionam e dão origem à artéria basilar. Essa artéria basilar é justamente aquela artéria responsável por deixar o sulco basilar na ponta. Na região do sulco ponto mesencefálico, do sulco pontino superior, a artéria basilar ela vai emitir os seus ramos terminais, que são as artérias cerebrais posteriores, direita e esquerda, contornando então o nosso nervo oculomotor. Dentro desse circuito, nós podemos observar artérias cerebrais posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebrais anteriores, e comunicando a artéria cerebral anterior, direita e esquerda, nós temos a artéria comunicante anterior. Então, nós formamos este polígono,
que vai ser deste polígono que estão saindo as artérias principais que irão irrigar o nosso cérebro. Este polígono é conhecido também pelo epônimo de polígono de Willis, cuja terminologia anatômica designa o termo círculo arterial do cérebro. Aqui nós temos um esquema então do nosso círculo arterial do cérebro. Nós podemos ver aqui embaixo as artérias vertebrais, fusionando formando a artéria basilar, que emite as artérias cerebrais posteriores. A artéria carótida interna, que emite as artérias comunicantes posteriores, cerebral média e cerebral anterior. E entre as cerebrais anteriores, a artéria comunicante anterior. Este é um círculo arterial do cérebro dissecado. Existem alguns ramos que são importantes da gente pontuar, e é justamente esses ramos que nós iremos ver. A artéria cerebral anterior, ela vai ser a principal responsável pela irrigação da face medial do nosso encéfalo. Então, quando você tem uma isquemia ou uma hemorragia da artéria cerebral anterior, a face medial do cérebro, que está situada anteriormente ao sulco parieto-occipital, ela vai ter deficiência no aporte sanguíneo. Logo, as alterações que se espera encontrar em um paciente que tenha problemas da artéria cerebral anterior problemas que dizem respeito às estruturas e às funções que se encontram no córtex cerebral desta região. Tá? A artéria cerebral posterior, por sua vez, ela vai ser principal responsável pela irrigação da região inferior do nosso lobo temporal e também pela irrigação do nosso lobo occipital. Percebam que ela emite ramos tanto dentro do sulco parieto-occipital como dentro do sulco alcarino, que está suprindo todas essas regiões. Então nós temos vários ramos, só que esses ramos para a gente não vai ter tanta importância. Eu vou querer que vocês saibam apenas quais são os territórios de irrigação de cada uma dessas artérias cerebrais. Então a artéria cerebral anterior irriga a maior parte da face medial do telencéfalo, a artéria cerebral posterior irriga a maior parte da face inferior e o lobo occipital, e a artéria cerebral média, ela sai por dentro do sulco lateral e vai irrigar a face superolateral do nosso telencéfalo, tá? Então, estas imagens elas estão representando a área de irrigação de cada uma dessas artérias. Observem que a artéria cerebral anterior, ela irriga a maior parte da face medial, a artéria cerebral posterior irriga a região de lobo occipital e a maior parte da face inferior do nosso telencéfalo, enquanto que a artéria cerebral média irriga a maior parte da nossa superfície, da nossa face superolateral. Tá? Todos esses vasos, eles também mandam ramos profundos. Esses ramos profundos, eles vão irrigar as estruturas subcorticais. Mas os principais responsáveis por irrigar os núcleos da base, por exemplo, são as artérias cerebrais médias, que está nesse território em vermelho, como a gente consegue observar, ok? Em relação ao sistema vertebrobasilar, nós podemos observar que as artérias vertebrais, elas emitem as artérias espinais posteriores, uma direita e uma esquerda, enquanto que a artéria vertebral direita e esquerda, elas emitem um ramo que se juntam e formam a artéria espinal anterior. Então, os principais vasos que nós estamos vendo responsáveis por irrigar a medula espinal são as artérias espinais anterior e as artérias espinais posteriores, ambas ramos das artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas vão emitir ainda aqui, como a gente pode observar, esta artéria que vai em direção ao cerebelo. Esta é a artéria cerebelar inferior posterior, tá? Quando se forma, então, a artéria basilar, ela vai emitir uma outra artéria que vai para o cerebelo também, que é a artéria cerebelar inferior anterior. E superiormente, né, a nível do sulco bulbopontino, antes dela mandar o seu ramo terminal, que é a artéria cerebral posterior, a artéria basilar vai mandar também uma outra artéria para o cerebelo, que é a artéria cerebelar superior. Então a irrigação do cerebelo vai ser originada da artéria cerebelar inferior posterior, que é ramo da artéria vertebral, pela artéria cerebelar inferior anterior, que é ramo da artéria basilar, e pela artéria cerebelar superior, que também é ramo da artéria basilar. Essas três artérias vão ser as principais responsáveis pela irrigação do cerebelo. Observamos também ainda que a artéria basilar ela manda pequenos ramos que vão suprir a própria ponta, que são as artérias pontinas. São vários ramos. E termina mais uma vez então essa artéria basilar na artéria cerebral posterior, como nós já vimos. E como é que funciona a drenagem venosa? Nós já vimos na aula anterior, né, na primeira semana de aula, que os seios da dura mater vão ser o responsável por receber de volta tanto o LCE quanto o sangue que está circulando na periferia do nosso telencéfalo. Então, de qualquer forma, o nosso sistema vascular encefálico, né, a drenagem desse sangue, ela vai ocorrer direta ou indiretamente para esses seios da dura mater, tá? O nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele apresenta um sistema vascular superficial,
e também um sistema vascular profundo. Essas veias, tanto as superficiais quanto as veias profundas, elas variam um pouco em relação ao trajeto. Só que as veias superficiais, elas variam bastante em relação ao trajeto e em relação à nomenclatura também. Então a gente vai ver de forma mais generalizada, que é como está trazendo o próprio livro Angela Machado, que é a nossa referência para estudar essas veias. Quando nós abrimos a dura mater, nós podemos observar um conjunto de diversas veias ao redor do nosso cérebro. Destas veias destacam-se esta maior, esta daqui e esta daqui. Esta veia que está central aqui, onde a gente consegue observar, é a nossa veia cerebral superficial média, enquanto que essas outras duas que se comunicam com ela são as veias anastomótica superior e a veia anastomótica inferior. Todas as outras veias da nossa superfície cortical é classificada como veias superficiais. Nós temos veias cerebrais superficiais superiores e temos veias cerebrais superficiais inferiores. Direta ou indiretamente, essas veias cerebrais superficiais elas podem tanto desembocar nas veias cerebral superficial média, como podem desembocar também nas veias anastomóticas. O fato é que o sangue que está circulando nessa região superficial do nosso cérebro, em algum momento ele vai cair nos seios da dura mater, como nós também iremos ver. Em relação às nossas veias profundas, nós podemos observar aqui a veia cerebral anterior, a veia cerebral média profunda, que é essa daqui. Ambas se juntam para formar a veia mesencefálica, e a veia mesencefálica vai se juntar aqui com as veias cerebrais internas, que estão drenando o sangue da região profunda do nosso cérebro, trazendo o sangue que está vindo lá do núcleo caudado, lá do nosso tálamo, em direção a esta única veia ímpar, que é a veia cerebral magna. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que o sangue da região interna do nosso cérebro, o sangue das principais regiões subcorticais, eles vão drenar para as veias cerebrais internas. Estas veias cerebrais internas vão se juntar com a veia mesencefálica posterior, que é esta veia que estou destacando aqui, e a veia mesencefálica posterior, junto com as veias cerebrais internas, vão dar origem à veia cerebral magna. A veia cerebral magna, por sua vez, leva o sangue até o nosso seio reto, que está entre o seio sagital inferior e o seio sagital superior. Existem outras veias menos inconstantes, por exemplo, as veias do verme cerebelar, a veia cerebelar superior, mas como essas veias também são inconstantes, vamos ficar apenas com o que tem de mais tradicional na literatura, que são essas veias que eu estou pontuando para vocês. Então, os seios da dura mater, nós já vimos quais são eles, né? Nós temos o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, tá? Nós temos o seio sigmoide, o seio transverso, o seio petroso superior, petroso inferior, cavernoso, intercavernoso e esfenoparietal. Esses são os seios da dura mater, tanto da abóbada como da região da base do crânio, que nós já vimos na aula passada. Também temos aqui o seio occipital e a confluência dos seios. Então, de alguma forma, esse sangue está circulando na periferia do cérebro, ele vai cair nestes seios. O que é que nós podemos observar nesta imagem? Alguns seios que não estavam tão facilmente visíveis naquela outra imagem. O seio esfenoparietal, que aqui se encontra, o nosso seio petroso superior e aqui embaixo o seio petroso inferior. O seio transverso, mais uma vez, e o seio sigmoide. Tá? Observem que nós podemos observar que o seio cavernoso ele também está recebendo as veias oftálmicas. É por esta razão que infecções da região da face conseguem migrar e causar uma trombose cavernosa, né? Ou então a meningite, porque ela chega nessa região do seio cavernoso. E observem também que esses seios de dura mater, eles têm algumas entradinhas aqui, essas pequenas entradas, que são onde estão chegando essas veias cerebrais superficiais. Então, as veias cerebrais superficiais que estão drenando para a veia cerebral superficial média vão levar o seu sangue até o nível do seio esfenoparietal, tá? Como a gente consegue visualizar aqui na imagem. Enquanto que as veias cerebrais superficiais superiores, né, que não drenam nem para a veia anastomótica superior para cair na veia cerebral superficial média, drenar então para o nosso seio da dura mater. Então, a depender da posição que nós estejamos com a cabeça ou da dinâmica do fluxo sanguíneo, esse sangue pode ser desviado tanto para o seio sagital superior quanto para o seio esfenoparietal, que por sua vez vai levar o sangue até o seio cavernoso. Uma peculiaridade é que essas veias elas não possuem válvulas, então o sangue pode seguir em um fluxo ou em outro. Tá? As veias situadas na região inferior, né, que são as veias cerebrais superficiais inferiores, por sua vez, elas vão drenar ou para o seio petroso superior ou para o seio transverso. Esses seios vão receber então todo esse sangue das veias superficiais
e vão direcioná-la para a confluência dos seios, se ele vier pelo seio sagital superior, pelo seio sagital superior ou pelo seio sagital inferior, né? Ou pelo seio occipital também, drenam para a confluência. A partir daí, ele vai seguir pelo seio transverso, vai cair no seio sigmoide e sai pela veia jugular. Da mesma forma, o sangue que está vindo pela região lateral drena para o seio esfenoparietal, passa para o seio cavernoso, passa por seios petrosos superior e inferior, e também, por sua vez, vão ganhar o seu sigmoide saindo pela veia jugular interna, tá? Bem, gente, essa foi a nossa aula, então, sobre anatomia da medula espinal e vascularização do sistema nervoso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato com o e-mail, coloquem lá no fórum de perguntas no Moodle, ou então esperem para tirar na nossa próxima aula. Até mais!